Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja na tua vida, hoje e sempre. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês que estão mandando e-mail para nós. Estão mandando aqueles e-mails muito carinhosos. Muito obrigado. A todos da nossa igreja que estão nos apoiando, né, nos ajudando sempre. A todos aqueles que estão no estúdio, né, ao Valdemir Vieira Salles, Patrícia Diniz, né, o nosso cineasta Patrício, Célio Patrício, que é o responsável pelas filmagens. Muito obrigado a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos falar acerca da origem do mal. A origem do mal, vamos nos basear em textos da Bíblia, que é o livro dos livros, e vamos nos basear também no livro de Melquisedeque. O livro de Melquisedeque foi um livro que foi encontrado nas cavernas de Qumran, e é um livro muito bom, que tem... ele fala antes do Gênesis, o que foi que aconteceu antes do Gênesis. Apesar de ser um livro apócrifo, porque também não houve tempo para que fosse colocado na Bíblia, né? Mas é um livro muito bom, já li ele várias vezes, você pode encontrar ele na própria internet. Tenha cuidado, porque às vezes ele está com outros livros que não tem nada a ver. Mas o livro de Melquisedeque é um livro muito bom, então eu vou me basear no livro de Melquisedeque. Eu vou me basear também na Bíblia para fazer esse comentário acerca da origem do mal para você. A origem do mal se deu no céu, para você ter uma ideia, né? A origem do mal aconteceu no céu. O que foi que aconteceu lá por cima e acabou aqui na terra? Como é que o mal, se iniciando lá no céu, veio acabar aqui entre nós homens? O que foi que aconteceu? Segundo a Bíblia, o livro de Melquisedeque, Lúcifer foi o primeiro anjo feito por Deus. Isso há muito tempo. Nenhum livro dá a noção de quanto tempo atrás Deus criou os anjos. Sabe-se que foi há muito tempo atrás mesmo. Deus criou Lúcifer e todos os anjos, e confiou a Lúcifer os segredos da luz. Ou seja, ele era um anjo. O próprio nome Lúcifer significa portador de luz, né? E a ele foi dado o segredo, a ciência da luz, porque segundo o livro de Melquisedeque, né, os anjos têm ciência, são dotados de ciência. E existia inúmeros sistemas, né, angelicais espalhados pelo universo inteiro. No caso, o livro de Melquisedeque, ele não centraliza Deus e os anjos ao redor do trono de Deus, né? Até o livro de Jó também fala que os filhos de Deus vieram se reunir com Deus, né? E esses filhos de Deus eram anjos. E veio Lúcifer no meio. Então, se eles se reuniram, né, segundo o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, é porque eles não vivem ao redor do trono. Eles devem viver em outros planetas, outros lugares bem distantes do centro do trono de Deus. E Deus deve ter um centro, que a Bíblia chama de Monte Sião. Quem habitará no teu santo monte? Né? O Monte Sião é o nome do Antigo Testamento para representar céu, né? E existe o Monte Sião e existiria N sistemas como o nosso, a Terra, só que seriam angelicais. Lúcifer, ele dava palestras acerca de diversas coisas, né? E isso alegrava muito os anjos. Ele entrava numa porta de luz e cruzava o universo e ia para o lugar onde ele pretendia ir. E lá naquele lugar ele dava uma palestra. E os anjos se animavam, se alegravam muito com aquela palestra, ficavam vibrando, recebiam Lúcifer com muita alegria nos estádios, né, lotados de anjos. E ele era recebido com muitas festas, muitas danças, porque ele representava o Altíssimo. E lá naquele encontro de Lúcifer com aquelas criaturas angelicais, ele ensinava, dizia: olha, aqui essa flor,
Essa flor foi feita com clorofila, essa planta aqui, esse fruto, Deus colocou tanto por cento de açúcares, Deus colocou tantos por cento disso, daquilo. Então os anjos glorificavam e pulavam e saltavam de alegria e glorificavam ao Senhor nosso Deus. Nessas viagens de Lúcifer de um lado para outro do universo, ele viu um abismo, né? Um abismo, um buraco negro, e nesse buraco negro ele ficou desejando querer saber o que tinha dentro desse buraco negro. E então ele passou observando aquele buraco negro e chegou diante de Deus, no trono de Deus, e disse: Deus, eu queria saber o que tem dentro daquele buraco negro ali. Então Deus falou para ele que a ele, Lúcifer, era dado os segredos da luz e não das trevas, que não convinha para ele saber o que tinha dentro daquele buraco negro agora, né? E ele saiu meio frustrado com essa situação. Ele queria saber, como ele sabia dos segredos e dos mistérios da luz, ele queria saber o porquê, o que tinha dentro daquele buraco negro ali. E nessas viagens ele sempre passava, né, e enfrenta aquele buraco negro, enfrenta aquele abismo, e ele ficava, né, criando, como diz o bom nordestino, matutando, né, o que tinha ali dentro. E então ele criou a teoria do bem e do mal. Ele criou a teoria do bem e do mal, ou seja, segundo ele, o bem teria chegado no seu fim. E para evoluir, o bem necessitaria do mal, para reagir ao mal e evoluir, aperfeiçoar-se, né? Com isso ele criou a teoria, mas não espalhou para ninguém, continuou nas suas palestras, né, para lá e para cá. A Bíblia diz que ele quis ser maior do que Deus e quis colocar o trono acima do de Deus, e foi justamente isso que aconteceu, né? Ele era uma estrela frondosa, estrela maravilhosa, né? E essa estrela quis ser maior do que a de Deus e caiu. O que aconteceu? Não bastou ele criar essa teoria, e repentinamente em suas palestras ele começou a pregoar essa teoria, a teoria do bem e do mal. E começou a pregoar, mas Deus não reagiu. Por que Deus não reagiu? Deus não reagiu porque Deus dá o livre-arbítrio, né, para todos os seres. Eu sei que os calvinistas vão dar um pulo para trás, mas o livro de Melquisedeque é cheio disso. Sem o livre-arbítrio não existiria rebelião, né? Não existiria rebelião, seria tudo um jogo de carta marcada, né? Mas isso aí é para outra palestra. Então Deus não se manifestou por causa do livre-arbítrio e deixou ele executar os seus planos. Mas ele achou pouco ainda e começou a criar na sua cabeça, na sua ideia, que poderia haver dois reinos, um reino das trevas e um reino da luz. Depois ele ainda botou ainda mais na cabeça de que Deus era prepotente. Por que Deus era prepotente? Deus queria dominar o universo sozinho, né? E toda a honra, toda a glória era para ele, tudo era para ele, tudo era para ele. Poderia haver dois deuses, e ele, Lúcifer, seria o segundo Deus, né? E talvez, segundo a teoria dele, fosse até melhor do que Deus no governo, né? No governo. Então, veja vocês, ele criou essa teoria, e como a Bíblia diz que os filhos de Deus se reuniam com os filhos se reuniam com Deus, né? Uma dessas reuniões, Lúcifer veio e denunciou a sua teoria na frente de Deus, né? O que Deus reagiu calmamente, mostrando para todos que essa teoria impossibilitaria deles beberem da água da vida e eles iriam definhar. Mas houve um debate entre Deus e Lúcifer disse que Deus era um prepotente, né? Declarou as suas opiniões acerca de Deus, né? E que Deus queria governar o universo sozinho e que ele poderia e governaria melhor do que Deus, né? E lançou todos os seus requisitos diante de Deus, né? Nisso aí Deus fez uma reunião, ali mesmo Deus fez uma reunião, e todos os anjos ficaram sabendo dos prós e dos contras dessa teoria de Lúcifer. Vamos continuar acerca da origem do bem e do mal. Vamos lá, vamos continuar.